Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí num projeto totalmente diferente do que a gente está acostumado a fazer. Hoje eu vou mostrar para vocês uma preparação de aula em um projeto que está ocorrendo no CIEP 148, no qual a gente está fazendo aulas de reforço. Então, achei interessante que a minha preparação de aula pode tanto te ajudar na base teórica de aprender esse assunto, como se por um acaso você quiser ensinar para uma pessoa ou aplicar em sua escola, pode ser útil aí, né? Então, vamos aí desse nosso planejamento e algo muito interessante, né? Quando a gente estava dando aula que nem maluco, às vezes trabalhando em 5 escolas, tocando quartel ao mesmo tempo, a gente não tinha tempo de planejar. E estou vendo aqui que fazer um planejamento faz total diferença na qualidade de aula. Vamos ver como é que funciona essa ideia aí. Começamos com uma situação, um problema, né? Em que o João é um marceneiro e ele vai ter que dividir uma placa retangular em quantos quadrados puder, desde que seja o maior possível. Então isso aí vai nos levar a um conceito matemático. E o quanto ele vai receber também vai ser uma fração da venda do material, então a gente vai ter que pensar em frações também, né? Então, é claro para vocês aí que o nome é divisão, fração, MMC e MDC, e é o que a gente vai utilizar. Só que antes, a gente pretende reforçar o conceito de fração, e antes mesmo disso, mostrar para vocês a minha obsessão pelo número 60, que é algo que eu já discuti com a turma, tá? E vou lembrar a vocês, né? Quando você conta carneiros passando, se você usa as duas mãos, você pode pensar em contar até 10, mas dá para contar até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 usando a mão, contando pelas falanges. E se você juntar de 12 em 12, quando você completa 12, você vem aqui. Aí conta 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e chega aqui. Entre 25 e 36, você chega esse dedo, aqui até 48 e aqui até 60. Então, o número 60, ele ajuda muito a ter uma compreensão matemática em relação a um montão de coisa, por isso que ele é tão utilizado, né? Por isso que até hoje você compra uma dúzia de bananas, por isso que a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos, o círculo tem 360 graus, não é por acaso, tem a ver com o número 60. E outra coisa que o número 60 nos traz é de que ele tem um monte de divisores inteiros. Então, dá para dividir por 1, por 2, lógico que dá para dividir por qualquer coisa, desde que não seja zero, você encontra um resultado lá fracionário, né? Mas você pode dividir por um montão de números e encontrar números inteiros. Comparando com 10, que é a base que a gente usa, você só pode dividir e encontrar números inteiros, não, números naturais, melhor dizendo, né? Você tem só 4 resultados. Então imagina na antiguidade você querer fazer equivalência entre vaca e coelhos, entre um porco que vale 20 coelhos e uma vaca e assim por diante. Então o número 60 ele ajuda a beça a gente poder entender frações. Outra possibilidade de frações que eu vejo muito pessoal usar por aí é a da pizza, né? Inclusive tem aquela anedota de que você entra em contato com a pizzaria e fica assim, eu quero uma pizza grande. Tá, qual o tamanho dela? Aí a pessoa responde, a pizza grande tem 8 fatias. Gente, quantidade de fatias não quer dizer nada. Você pode cortar qualquer pizza por quantas fatias você quiser aí, sei lá, um número razoável, dá para cortar por 12 fatias, mesmo uma pizza brotinho, né? Então, não serve para te dar a medida da pizza, dizer quantas fatias você pode cortar ela. Então, ao invés de trabalhar com a pizza, a gente vai levar papel milimetrado, de repente colar com papelão, para poder fazer essas espécies de dominós aí de 6 centímetros por 10 centímetros. Então, na hora que você vai, por exemplo, estiver no papel, você dobrar ele sobre ele mesmo para poder encontrar a metade, você pode contar aqui quantos quadradinhos você tem
e você pode perceber que você vai ter 30 quadradinhos em 60. Da mesma forma, 1/3 vão ser 20 quadradinhos em 60. 1/4 vão ser 15 quadradinhos em 60, né? Ou seja, a sua unidade aí vai ser um quadradinho de 1 centímetro de lado, ou seja, 1 centímetro quadrado. E 1/5, que corresponde isso aqui, você está dividindo em 5 pedaços, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ter 12 quadradinhos em 60 e assim por diante. Deixa eu até conferir, ver se eu não fiz nenhuma besteira. Não, vida que segue. Seguindo aí, eu adoro errar em conta, tá, pessoal? Desculpa aí o meu defeito de fabricação, TDAH purinho. Então, pela mesma lógica, 1/6, ó, você dividiu em 6 pedaços, aproveitou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é 10, 60. Aqui você dividir em 12, né? 1/6, você dá mais um corte, né? E você vai ter 5 em 60. 1/10, como você tem 10 centímetros aqui de lado, cortou uma fatia, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, 6 em 60. 15, né? Dividiu em 3 e depois dividiu em 5, você vai ter ali, aproveitando 4 quadradinhos, ó. Tô doido para errar em conta, 4 quadradinhos em 60 e assim por diante. Ou seja, isso aqui vai dar chance da gente discutir equivalência de frações. Como algo assim também, olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Se eu dividir aqui de novo, ó, em vez de você trabalhar com unidades de 1 centímetro quadrado, você pode passar a trabalhar com unidades de 2 centímetros quadrados. Então, nesse caso aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 em 30. 5 em 30 possíveis. E a gente consolida aqui a ideia de equivalência, na qual a gente espera que os alunos possam intuitivamente pensar que, ó, multipliquei por 10 aqui, por 10 aqui, dividi por 2 aqui e aqui, e as frações continuam sendo equivalentes. Legal? Então, até aqui a gente pretende consolidar o conceito de fração e de equivalência. Vida seguindo, a gente vai poder também somar frações. Quando você vê 1/6, né, você tem essa quantidade aqui em 60 possíveis. Então, vamos até pegar a cola lá, ó. 1/6 são 10 em 60. A mesma coisa que 10 em 60. 1/10, vamos pegar a colinha lá, ó. 1/10 são 6 em 60. Então, ó, mais 6 em 60. Agora fica fácil somar, porque aqui você está somando, o pessoal fala muito, né, laranjas e bananas. Agora tá todo mundo aqui, todo mundo é fruta. Aí você vai ter 16 em 60. Voltando à ideia de equivalência, né? A gente pode, por exemplo, dividir por 2 e ter 8 em 30, e dividir por 2 de novo e ter 4 em 15, ou dividir por 4 diretamente, né? E por aí vai, já aproveitando a noção de equivalência. Ou seja, você não precisa necessariamente saber MMC, mas compreender aqui, ó, no caso da equivalência 30, que você pode, ao invés de multiplicar todo mundo aqui para poder chegar a 60, você pode chegar a 30, que é um número menor. Então você já pode começar aqui a desenhar o conceito de MMC. Ou seja, eu posso multiplicar em cima e embaixo aqui por 5. E aqui em cima e embaixo por 3. Que a gente vai chegar aos mesmos 30 embaixo, 5 30avos, mais 3 30avos, chegando aos 8 30avos. A partir da ideia de equivalência, a gente já começa a montar uma intuição de mínimo múltiplo comum. Beleza? Seguindo aí, deixei aqui anotado o lembrete, né, de que 6 em 10, 1/6 mais 1/10 é 10 sextos e 6 décimos, somando
você levando a ideia da equivalência aqui, uma anotação minha para que a gente não se perca, né? Ou seja, aqui eu dei um salto quântico onde eu poderia explicar no próximo quadro. Da mesma forma, 1/4 mais 1/5, 1/4. Se você dividir em 4, você tem 3, 5, 15 em 60, que é a ideia de você multiplicar por 15 em cima e embaixo. E 1/5, você vai ter aqui, ó, pegou esse pedaço que corresponde a 1/5, você vai ter 10 em 60, que é a mesma coisa. Ó, doido para errar em conta, né? 12 em 60, que é a mesma coisa que multiplicar por 12 em cima e embaixo. Aí você vai ter 27 em 60 aqui. Legal? Aqui a gente vai poder dividir por 3, né? Para poder ter o resultado final. Então você vai ter 9 décimos. Nossa, gente, tô te falando, por que eu tô dividindo por 30? 60, né? Aí você vai ter, dividindo todo mundo por 3, você vai ter 9 vigésimos. Agora sim, tá bonitinho. Vida que segue. A mesma ideia a gente pode estabelecer aqui, meio, que corresponde a você ter 30 em 60, e 1/3, 20 em 60. Então você vai ter o resultado 10 em 60, que corresponde a 1/6. Enfim, a gente pode fazer soma, subtração e por aí vai. Agora, vamos dar uma preparada aí para o conceito de MDC, né? O João trabalha na marcenaria e ele tem que cortar madeira de 90 por 60, o maior quadrado possível. Nada impede do João tentar fazer com quadrados de 1 centímetro. Legal? Então, como isso tem 90 vezes 60, vai ter 5.400 quadrados. Pobre João, nunca vai conseguir fazer o bônus aí, né? Além, na hora de cortar madeira, parte que vai virar pó e vai ter uma perda enorme. Então, não vale a pena cortar em quadrado de 1 centímetro. Que tal ele cortar em quadrado de 2 centímetros? Então, o quadrado pode ser um pouquinho maior. E a gente pode enxergar que o 2 está embutido no 60 e o 2 também está embutido em 90, tendo como resultado os números inteiros. Ou seja, eu preciso saber qual o maior número possível eu posso ter, no qual eu possa dividir tanto por 60 quanto por 90. Aí a gente consolida o conceito de MMC e MDC. No caso, a gente vai ter que dar um passeio pela fatoração, o método tradicional, né? Então, dividindo por 2,30, dividindo por 2,15, dividido por 3,5, dividido por 5,1, e você chega à conclusão de que você tem 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Eu faço de uma maneira um pouco diferente, né? Lembro que 60 é 6 vezes 10, então é 2 vezes 3 vezes 2 vezes 5, ou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Da mesma forma, 90 é 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2 vezes 5 e chega no resultado direto. Da maneira tradicional, começa com 2, chega aqui a 45, por 2 não dá mais, 4 mais 5 é 9, então é divisível por 3, 15 ainda é divisível por 3, 5, e assim o assado, carne seca do melado, com melado, você chega aos mesmíssimos resultados. Aí, sabendo quem são os números 60 e 90, a gente vai aproveitar somente o filé para poder achar o MDC, ou seja, o tamanho do quadrado que você tem aí máximo de lado para poder resolver a questão do João de quantos quadrados você vai cortar lá.
Então você pensa em quem é comum, 2, 3 e 5. E os menores expoentes, 2 e 1, 3 e 1, 5 e 1. Então, e meu 5 virou um 3. Eu tô te falando, hoje eu tô atacado. Então, 5 vezes 2, 10, 30 é o nosso MDC. Então, vamos voltar lá à questão do João. Eu posso dividir em pedaços de 30. Se aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 90, 30 é a metade. E aqui 30 é um terço. Então, o João vai poder conseguir ganhar o bônus dele lá, cortando em 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados de 30 por 30, porque 30 é o MDC de 60 e 90. Agora, mais uma vez voltando para o 60 e 90, quem é o mínimo múltiplo comum, que no caso a gente usou para soma de frações, né? Então, vou usar todos os fatores, por um acaso, são os mesmos, com os maiores expoentes, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Tô te falando, hoje eu tô atacado. E vamos dar uma separada nesse 2 aqui, até fazer assim, ó. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 5. Aqui dá 10. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 10, 180. Legal? Então, na hora de somar esses dois números aí, eu tenho que pensar em divisões em 180 pedaços. Então, se eu estou pensando em divisões de 180 pedaços, eu tenho que ter 3 partes para poder equivaler a 60. E se eu estou pensando aqui em 180 pedaços, eu vou ter 2 para poder corresponder aos mesmos 180. 3 mais 2, 5. Finalmente a gente sabe qual é a fração que o João vai receber em 180 possíveis. Quando tem alguma coisa de divisão por 5, eu gosto de fazer dessa maneira aqui. Espero que você também ache interessante. Multiplica por 2 em cima e embaixo. E você tem 10 dividido por 360, que é a mesma coisa, 1/36. E a gente sabe finalmente que tipo de trabalho o João tem que fazer. Ele tem que cortar placas de 30 centímetros de lado, fazendo 6 placas, e ele vai receber 1/36 do trabalho, né? Ou seja, mais valia, né? Mas não vou discutir isso aqui nesse momento, não. Bem, é isso. Espero que, apesar de hoje eu estar atacado, doido para errar em conta, o mais importante são as ideias que estão discutidas aí, possam ajudar você a pensar no assunto, para dar aula ou para aprender. E lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa um like aí para poder fortalecer o trabalho do velho, faça seu comentário, seja crítica, elogio, pergunta, o que quer que você queira, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto, assim, drive no canal com um montão de recursos para te ajudar e aquele abraço!